Apertado, bufando no cangote dele, Hernandes. Roubou, entregou na frente. Está o Caio sozinho. O Flamengo retoma a posse de bola, gera contra-ataque pro Barcelona. É o bonde do Barça pintando no campo ofensivo. Vai embora Hernandes. Conduziu no 3 contra 3. Liberou na direita. O chute cruzado na trave do Virgili. Carimba a trave do Hernandes. Só que toca na frente, apertado, perdeu. Olha o Tony Marques na entrada da grande área. Ela subiu, devolveu pro Tony. Rapaz, o árbitro estava bem posicionado, não deu nada. O clube, te dá um endereço aqui, ó. Vai lá, Premier.globo. Conheça o combo Premier e Flá TV+. Vai lá. E vai embora pelo lado direito, tocou no meio, Cliver, bateu pro Gonçalo. Cresce, perigoso, correu pra bola, Iago levantou, subiu, testou pro gol lá dentro. Gol! Na Cortez, que o gol é seu. A marcação não conseguiu acompanhar, ele se livrou dela. E testa ofensivo, tome lançamento, com o último lance, pelo amor de Deus. Testou pro gol lá dentro. Lá dentro! Gol do Mengo, Iago, do Flamengo. Empata o jogo, explode o Maracanã. O Flamengo empata a decisão. Iago de cabeça, no lote, deixa tudo igual no Maracanã. Flamengo 2. Parecia perdido, quando o Maraca já estava se calando. Explode de novo a nação rubro-negra. Assina Iago, assina que o gol é seu. Autorizado, correu pra bola, Virgili, perna direita, Bonello na mete, bateu. Autorizado, João Vitor, perna direita, bateu pro gol lá dentro, bem demais. Goleiro nem na foto vai sair, pulou pro lado errado, Bonilha. Autorizado, correu pra bola, perna direita, bateu na net, Léo na net, com a mão direita esticada, evita o segundo gol do Barças. Hernandes na cobrança, bora net, que não Iago. Primeiro zagueiro foi lá, Pimba, guardou, agora é o Iago na cobrança, vai autorizar o Ospina. Vale o título da Copa Intercontinental. Iago, perna direita, que isso, Iago? Vamos lá, Ninete, bateu pro gol lá dentro. Correu, Pablo Luxo, bateu pro gol. No sufoco, mas entrou. Gol! De pra equipe do Barcelona. Léo na net, posicionado, correu pra bola, bateu. Bissei, o zagueiro bravo. Felipe Tereza, correu pra bola, perna esquerda lá dentro. Gol! Shane Cliver, correu pra bola, perna direita, bateu lá dentro. É jogar a bola na casinha. Matheus Gonçalves, autorizado, correu pra bola, bateu, defendeu. Autorizado, correu pra bola, bateu pro gol, bem demais. É pra botar a bola lá dentro da caixinha. Lohan, perna esquerda, bateu lá dentro. Barriego, autorizado, correu pra bola, bateu na net. Copa Intercontinental, autorizado, correu, Carbone, perna esquerda, bateu pro gol, lá dentro, é campeão, é bicampeão. Já recebemos de muita emoção nessa final do Intercontinental Sub-20, bicampeonato do Flamengo, com muita emoção nos minutos finais e, claro, na decisão por pênaltis, aqui comigo Jéssica Sescon e Ricardo Gonzalez, quando a gente achou, né, Gonza, que tava encaminhando pro Barcelona, numa virada já nos minutos finais, né, um gol já nos acréscimos, né, depois dos 94, a gente falou ali, o último lance vai acabar, mas o Flamengo foi guerreiro jogando no Maracanã, conquistou o empate e venceu nos pênaltis também. Tudo bem, amigo? Boa noite pra você. Tudo bem, Mené? Boa noite pra você, um prazer enorme estar aqui. Jéssica também, um privilégio dividir com você a bancada, as amigas e amigos do News. Olha, eu vou na tua linha, a gente tem uma rodada muito interessante, com vários aspectos, vários times que vão poder se dedicar um pouco mais ao Campeonato Brasileiro, porque não estão na Copa do Brasil, entre eles Flamengo e Palmeiras, mas não dá pra gente não começar falando desse Flamengo e Barcelona com o enredo que foi. Primeiro nós vamos desenvolver isso aí, foi um grande jogo de futebol, é um jogo digno de profissionais, né? Tanto Flamengo quanto Barcelona, cada um do seu estilo, fizeram um grande jogo. E depois, você tem 2 gols já nos acréscimos, o Flamengo vai buscar uma recuperação quando perdia de 2-1, tomou um gol já depois dos 45, e aí o enredo dos pênaltis, né? Ele tem a chance de fechar o placar com um dos seus jogadores mais experientes, o Matheus Gonçalves, depois na primeira sequência alternada, o Barcelona sai na frente, enfim, é um jogo para testar a situação cardíaca dos torcedores do Flamengo, que tem muito a celebrar. É uma categoria sub-20, mas era o Barcelona que estava do outro lado, então parabéns ao Flamengo e principalmente aos heróis, o Léo Nanete e o Igor, a gente vai falar sobre isso bastante. É isso, o Maracanã lotado, né, nesse sábado no Rio de Janeiro, o torcedor do Flamengo compareceu em peso e viveu essa emoção dos pênaltis, né, do empate já nos acréscimos e da decisão por pênalti. Jéssica, boa noite pra você, bem-vindo ao Sport TV News. A gente já imaginava, né, um confronto entre duas das maiores bases do futebol mundial, né, se a gente fala de história, a gente fala de Messi no Barcelona, a gente fala de Zico no Flamengo, se a gente fala de atualidade, Vini Júnior de um lado e Yamal do outro, então a gente já esperava um jogo de um tamanho maior até, né, a quarta edição do Intercontinental, eu acho que é a primeira que 2 times desse tamanho se enfrentam, e aí os ingredientes da emoção trouxeram aquele a mais pra um jogo desse, tudo bem? Boa noite, meus amigos aqui da bancada, amigos que nos acompanham aqui no News. Foi um jogaço, né? Um jogo digno de 2 equipes tão grandes e com uma história. Eu adoro essas histórias surpreendentes que só o futebol traz pra gente, né? Com tanta emoção, com uma disputa nervosa de pênaltis, mas a reta final do jogo também tinha um Flamengo que já estava cansado, que não conseguia mais parar o Barcelona chegando, conseguiu o gol aos 95, parecia que estava tudo findado, mas aí Iago, o gelado, uma jogada que me pareceu pensada, porque o Iago ele vai até a área pra ser um cabeçador lá e vem esse lançamento da intermediária, era de propósito, foi algo ao acaso, foi de propósito mesmo, e deu tudo certo, né? Um gol que foi bonito de cabeça, ele cobrindo o goleiro, então realmente muito surpreendente, assim, muito bacana quando 2 equipes gigantes se enfrentam, oferecem pro público que encheu o Maracanã um jogo de qualidade, tanto em questão tática quanto em domínio, passe, na parte estética do jogo, a gente vai falar depois, né, sobre esses pormenores, e ainda trouxe esse elemento de emoção, né? A história foi muito curiosa, muito bonita, com o goleiro do Flamengo, Léo, sendo um dos destaques dessa partida. O Léo defende o pênalti, né? Claro, o goleiro acaba sendo protagonista. E salva durante o jogo também, né? Exatamente. Se a gente fala também do jogo como um todo, né? Tem ninguém maior que o Iago nesse momento, porque o Iago faz o gol que coloca o Flamengo de novo na briga, 2-2. O pênalti dele é uma cavadinha digna de ver
pênalti daquela forma, num jogo decisivo, né? Jogo de título. Mostrou muita frieza e ele é o capitão do Flamengo. Ele daqui a pouco vai erguer a taça no Maracanã lotado. A gente vai acompanhar, inclusive, dentro do Sport Mas o TV detalhe, o Carbone, que entrou bem no jogo, fez um gol que acabou, determinou a disputa, né? Que sagrou o Flamengo campeão. Então olha como o futebol traz essas histórias muito curiosas. Exatamente, o Iago, né, falando ainda dele, um zagueiro artilheiro, né, da campanha também da Libertadores. O Flamengo bateu o Palmeiras na final da Libertadores Sub-20, a campanha que levou o Flamengo a esse jogo hoje, né, Gonza? Então, são muitos ingredientes também de uma noite inesquecível para esse jogador. Segundo título do Flamengo consecutivo, a gente teve o Benfica vencendo o Penharol em 2022, o Boca Juniors vencendo o AZ Alkmaar da Holanda em 2023, e aí a dobradinha rubro-negra. O Flamengo venceu o Olympiacos sob o comando do Felipe Luiz no ano passado, e também com um gol no apagar das luzes, né, um gol que, né, o jogo estava indo para decisão por pênaltis, e o gol do Felipe Tereza aos 47 minutos do segundo tempo deu o título ao Flamengo, e esse ano, mais uma vez, com emoção. É legal também ver, né, Gonza? O Flamengo é um time que no profissional contrata bastante, tem um poder financeiro diferenciado até dentro do futebol brasileiro, tá em outra prateleira, mas é legal também ver que esse time segue revelando bons nomes, né, jogadores de qualidade e vitoriosos também na base. Muitas vezes a gente fala que na base é mais importante formar do que vencer, do que levantar a taça. Mas quando você consegue unir as duas coisas, é o ideal, né? Já tem algum tempo dentro do futebol brasileiro que a cobrança na base, principalmente no sub-20, né, que é quase um profissional ali com pouca rodagem, que vem essa cobrança por conquistas. E o Flamengo está conseguindo, né? Eu lembro, eu já sou um pouquinho mais velho que vocês, me lembro que o Flamengo celebrizou uma máxima, né, que é nos anos 70, que era craque, o Flamengo faz em casa. E aí teve o seu auge na geração comandada pelo Zico, né, que chegou também ao título intercontinental em 81, e agora voltando. Evidentemente que hoje em dia é mais difícil para o Flamengo aproveitar no time de cima esses jogadores que ele revela, porque o Flamengo é um time extremamente comprador, tem um poderio financeiro, estamos vendo ali os gols do jogo, né, o gol do Lohan, mas ainda assim há jogadores nesse time que acaba de conquistar o bicampeonato com muito potencial para serem aproveitados, não só para serem negociados. A gente está vendo de novo esse gol aí absolutamente histórico e inacreditável do Iago. O Iago é um deles, né? A frieza que ele teve na cobrança de pênalti, a iniciativa que ele teve para depois de tomar o segundo gol ir para a área e se posicionar na segunda trave, sabendo que a bola chegaria ali, é de quem tem talento. Agora, principalmente, por mais que o Iago seja um dos heróis, né? E tamanho de heroísmo a gente não é difícil de medir, né? Mas realmente o goleiro do Flamengo, o Léo Nanete, ele fez algumas coisas impressionantes. Não só na cobrança de pênalti, a questão aqui. O Flamengo jogou o tempo todo tentando manter a sua característica, né? De marcar alto, tentar recuperar a bola no campo de defesa do Barcelona. Só que o Barcelona tem muita qualidade. Então o Barcelona sempre conseguia, ou quase sempre, conseguia quebrar essa marcação. E aí saía, muitas vezes, principalmente no segundo tempo, o Barcelona várias vezes saiu com 3, 4 jogadores no meio de campo, empurrando a defesa para trás, quase que no mano a mano. E aí entrou o Léo Nanete. Pelo menos em 3 situações, ele fez defesa que era gol certo do Barcelona. E depois faz o que fez na cobrança de pênalti. Então, realmente, é uma conquista. E além da importância em si, é um campeonato internacional diante de um gigante como é o Barcelona, mas o roteiro e a performance de alguns jogadores especificamente, elas dão um colorido absolutamente incomparável a esse dia de hoje. E falando do Léo Nanete também, né, importantíssimo para esse título do Flamengo, e também tem aquele ingrediente da disputa por pênaltis, que é também a provocação, a parte mental. Isso entra muito, isso vale muito. Inclusive, a gente destacava muito na última Copa do Mundo profissional, né? O Emiliano Martínez. Inclusive, depois daquela sequência, a regra até mudou em questão à provocação do goleiro, ao cobrador. Hoje ele fez ali no limite, digamos assim, apontou o canto, falou, eu sei que você vai bater lá, foi lá e buscou. Eu acho que a provocação, ela tem tudo a ver com o futebol, ela faz parte do jogo. Ela tá incluída no jogo. A gente vive um momento, né, em que tudo tem que estar encaixotado dentro de um código de regras e nada pode extrapolar isso. Só que o esporte ele tem também o elemento emocional. E pra você brincar com o elemento emocional do adversário, inclusive a provocação, ela faz parte do jogo. Eu não vejo nenhum problema nisso. Claro, quando parte pra uma grosseria que se torna uma agressão, isso é outra coisa, não é mais provocação. Tá? Já realmente infringe as regras. Agora, quando a gente tá falando de provocação, isso faz parte do jogo. Mesmo do Emiliano Martínez, isso é totalmente aceitável, sabe? Eu acho que isso faz parte, entra na cabeça do jogador, coloca um peso no batedor. E deu pra ver como ele provocou, ainda pediu pro jogador do Barcelona bater naquele canto, ele saltou naquele canto, ele faz a defesa. O pedido foi atendido? O pedido foi atendido. Então, isso faz parte também dessa idade, né? Agora, é legal também a gente fazer uma comparação, não esquecer que é uma base, que mesmo que se o Flamengo não tivesse vencido, não tivesse saído campeão, né? É muito importante ver os jovens que o Flamengo vai revelando, jogadores de muita qualidade, né? Em todos os setores do campo tem algum jovem com muito talento que a gente pensa, esse tem futuro, pode realmente subir pro profissional e contribuir. Agora, também vai do próprio Flamengo profissional dar abertura para esses atletas. Eu entendo como é difícil encontrar o equilíbrio entre você ter a condição de contratar jogadores internacionais, né? Que são jogadores que estão chegando no Flamengo, de muita qualidade, ou você suportar o processo de esperar um jovem amadurecer no profissional, né? Porque mesmo que ele amadureça o tempo necessário na base, no profissional ele vai passar por um tempo em que ele vai ter que se adaptar. É natural, é difícil alguém, um menino subir da base já estourando no profissional. E isso significa colocar ele pra jogar, significa às vezes arriscar, saber que ele vai errar, que ele vai tomar a decisão errada. Paciência com o jogador, o próprio Lohan passou por isso no profissional. Exato, e quem vai aceitar, né? Hoje o futebol não dá mais margem, né? Uma impaciência com o resultado, né? O resultado tem que acontecer de qualquer maneira. Então, essa pressão acho que acaba afastando jovens talentos nossos de aparecerem no profissional. Muitos saem daqui, vão pra fora, super jovens que nem conseguem aparecer nos clubes aqui. Acho muito por conta disso também. E tem essa questão também, né, Gonza, de girar o fluxo de caixa, digamos assim. Esses jogadores que o Flamengo vem revelando nos últimos anos também rendem boas cifras aos cofres do Flamengo. Claro que a gente fala principalmente de Vini Júnior, de Paquetá, talvez sejam os mais badalados, enfim, jogadores que estiveram na seleção brasileira na última Copa do Mundo. Mas são muitos os nomes, né, desse passado recente, desse recorte recente do Flamengo, de jogadores criados no ninho, que jogaram no profissional do Flamengo, entregaram, né, tecnicamente, também esportivamente, e renderam bons valores ao Flamengo numa venda para o futebol europeu. Alguns, enfim, saem para o futebol inglês, que é a principal liga do mundo. O Flamengo, durante muito tempo, ele ficou ali se bancando, não só as suas despesas, né, corriqueiras, né, de salário e de manutenção do departamento de futebol, como também contratou jogadores muito em cima do que recebeu na venda do Vini Júnior. Né? E aí você tem, como você lembrou, Paquetá, você teve Renier, você teve Rodrigo, que tá até hoje no Rodrigo Muniz, né? Rodrigo Muniz, João Gomes. Então, são safras de muita qualidade, né, que o Flamengo sempre teve essa capacidade. E é isso, você
desperdice, né, talentos. Se você não consegue aproveitar para jogar no time de cima, você consegue fazer bons negócios e aí, como você disse, o fluxo do departamento de futebol, ele vai girando. Mas eu acho que, por exemplo, um jogo como esse, nas circunstâncias que foi, ele valoriza muito e acho que o Felipe Luiz tem um olhar muito interessante porque ele conhece essa turma, ele foi o técnico campeão no ano passado dessa competição em cima do Olympiacos. E uma coisa é você ganhar do Olympiacos, outra coisa é você ganhar desse time do Barcelona, que tem alguns nomes, por exemplo, o Julián, jogador da camisa 10, que tomou conta do meio de campo em vários momentos do jogo, e principalmente o Virgili, que faz um golaço, né, um gol de empate do Barcelona, dá um lençol no zagueiro. Tô vendo aí, antes só te interrompendo, mas a cavadinha, a frieza. Inclusive, até na comemoração ele mostrou que ele é frio. Sim, não é pra qualquer um, mas o Barcelona tem. O Virgili, ele é um jogador que já está convocado para a seleção sub-19 da Espanha, foi vice-campeão europeu, então são jogadores que já têm ali uma rodada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele likezão, segue, curte, compartilha. Até o próximo. Bora que bora. E daí postei React.